Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. No vídeo de hoje eu vou contar o caso que aconteceu semana passada. O túmulo do Lázaro foi aberto. Ninguém sabe ao certo o porquê disso, mas eu vou contar aqui no vídeo para vocês. Há muitas teorias. Muita gente diz até que o Lázaro ressuscitou. Será que isso é verdade? E eu vou contar a linha do tempo de todos os crimes que ele cometeu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui no canal eu falo sobre casos criminais reais, então já se inscreve e já deixa seu like que ajuda muito a gente. Então vamos ao caso? Lázaro Barbosa de Souza nasceu em 28 de junho de 1988 na Bahia. Filho de Eva Maria de Souza e Edinaldo Barbosa, Lázaro cresceu num povoado que ficava a 5 quilômetros do centro de Barra Mendes. A região é formada por serra, onde há muitas grutas. Quando seus pais se separaram, ele ainda era criança e ele se isolou. Era considerado uma criança muito fechada. O divórcio dos pais dele aconteceu porque o pai dele era alcoólatra e agredia fisicamente a esposa e os filhos. Em 2007, quando tinha 19 anos, o Lázaro cometeu um duplo homicídio na Bahia. Ele se apresentou na delegacia e foi preso, mas 10 dias depois ele fugiu e foi considerado foragido. Em 2009, abusou de uma mulher e foi pego em seguida. Em 2013, ele foi detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. No Complexo da Papuda, ele recebeu um laudo que falava que ele era uma pessoa agressiva, instável e impulsiva. Nessa época, ele estava com 26 anos de idade. Em 2018, o Lázaro perdeu o irmão dele em um caso de homicídio. O irmão dele tinha 18 anos. O pai dele disse que após a morte do irmão do Lázaro, eles não se falaram mais. Em 2016, o Lázaro aproveitou o indulto da Semana Santa, saiu do presídio e não retornou mais. Em 2018, foi preso mais uma vez na cadeia de Águas Lindas de Goiás. Ele tinha 3 mandatos contra ele. Lázaro fugiu no mesmo ano por um buraco no teto da cela com 4 outros detentos, e ele foi o único a não ser recapturado pela polícia. Lázaro se casou em 2020 e teve 2 filhos. E segundo a sua esposa, ele era um pai dedicado. Em 2021, o Lázaro invadiu uma chácara próximo a Santo Antônio do Descoberto e fez 4 idosos de refém. Ele deu uma machadada na cabeça de um dos cativos. O homem não morreu, mas ficou com sequelas. Em maio de 2021, o Lázaro invadiu outra chácara, fez mais reféns usando uma arma e uma faca, obrigou que os reféns ficassem nus e que as mulheres cozinhassem para ele. Em 9 de junho de 2021, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado na madrugada para atender uma ocorrência de agressão física com uso de arma branca. Mas chegando no local, eles encontraram 3 corpos. Eram do empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, e os filhos dele, Gustavo Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos. Familiares informaram que a esposa e mãe da família, Cleonice Marques, de 43 anos, estava desaparecida. Um cunhado de Cleonice relatou que a Cleonice ligou para ele por volta das 2 horas da madrugada para pedir ajuda, pois um homem estava arrombando a porta da casa. O cunhado da Cleonice conseguiu chegar na casa antes dos bombeiros. Quando ele chegou lá, o Cláudio ainda estava vivo e conseguiu falar para ele que o homem que fez aquilo tudo tinha levado a Cleonice. A polícia do Distrito Federal assumiu o caso e começaram as buscas. No fim da tarde dos assassinatos, no dia 9 de junho, a polícia divulgou a foto de Lázaro Barbosa e o confirmou como suspeito de cometer os crimes. A descoberta foi feita através das impressões digitais que foram encontradas na chácara. As buscas por Cleonice já completavam 24 horas quando a polícia descobriu uma nova invasão em uma outra chácara. Lázaro foi reconhecido pela nova vítima, Silvia Campos de Oliveira, de 40 anos. Durante 3 horas da tarde do dia 10, ela e o caseiro da casa ficaram mantidos como reféns.
De acordo com os relatos, Lázaro encontrou primeiro o caseiro e disse que não ia fazer nada, contanto que ninguém reagisse. Depois o Lázaro colocou uma máscara de criança e pediu que o caseiro chamasse quem estivesse dentro da casa, que era a Silvia. Lázaro confessou para ela que matou a família Vidal, mas disse que não estava só. Lázaro ameaçou a Silvia com uma arma e roubou R$200 e um casaco preto, além de pedir comida. Lázaro ainda obrigou que Silvia e o caseiro fumassem maconha. No dia seguinte, dia 11 de junho, ele invadiu outra chácara por volta das 8 da noite, fez o caseiro de refém e roubou um carro que usou para dirigir até Cocalzinho de Goiás, às 3h30 da madrugada. Lá na BR-070, Lázaro incendiou o carro. Durante todo esse dia, cerca de 80 policiais civis e militares, fiscais e rodoviários federais estavam no município de Goiás para encontrar o Lázaro, mas não tiveram sucesso nas buscas. No dia 12 de junho, por volta de meio-dia, o corpo de Cleonice é encontrado por familiares e vizinhos. Ela estava em um córrego local e o cadáver estava nu e de bruços. Um vizinho chamado Cláudio, que estava presente quando encontraram o corpo da Cleonice, relatou que o cenário era horrível, que tinham várias camisinhas espalhadas e uma barraca montada no local. No mesmo dia que o corpo da Cleonice foi encontrado, o Lázaro invadiu outra chácara em Cocalzinho de Goiás. Durante toda a tarde, ele manteve o caseiro da chácara de refém e obrigou que ele cozinhasse e fumasse maconha. Na casa, o Lázaro ingeriu bebida alcoólica, depredou o carro do refém e cortou os fios de Wi-Fi do local. Essa chácara pertencia a um policial militar do Distrito Federal que não estava em casa no momento da invasão. Saindo de lá, o Lázaro invadiu outra chácara e baleou 3 homens. Uma das vítimas falou que ele já chegou atirando. A vítima estava com 2 amigos que ficaram gravemente feridos. O Lázaro ainda roubou 2 armas e munição. Na noite desse mesmo dia, o Lázaro colocou fogo em uma chácara por volta das 11h30 da noite, mas ninguém ficou ferido. No dia 13 de junho, o BOPE chegou em Cocalzinho de Goiás para auxiliar nas buscas por ele. Os policiais civis e militares montaram pontos de bloqueio, abordaram carros, entraram em matas, chácaras e utilizaram drones para encontrar ele, além de cães farejadores. Juntas, as forças militares somavam mais de 200 homens em campo. Por volta das 8 da manhã, 3 caseiros de uma chácara relataram aos policiais que viram Lázaro próximo à porteira. Mas Lázaro fugiu entrando em uma mata fechada. Durante a tarde, o Lázaro roubou outro carro, mas logo em seguida abandonou. Dia 14 de junho, 6º dia de procura por Lázaro, começou sem nenhuma pista. Mas por volta de 8h30 da noite, Lázaro trocou tiros com um caseiro de uma chácara em Edilândia. Os policiais fecharam a rodovia quilômetro 56 por mais de 2 horas. A população da região estava com muito medo, muitos abandonaram suas casas, donos de loja não queriam abrir os seus estabelecimentos e as escolas foram fechadas. E quem continuou na região não conseguia dormir tranquilo. No dia 15 de junho, com fome, o Lázaro invadiu outra chácara. Ele foi avistado por viaturas, houve uma troca de tiros, o Lázaro foi atingido de raspão por um policial militar, mas Lázaro conseguiu fugir. No dia 16 de junho, Lázaro fez outra família de refém. Uma delas era uma adolescente que conseguiu se esconder embaixo da cama e mandou uma mensagem para a polícia. Logo depois de enviar a mensagem, a adolescente e outros 3 reféns foram levados por Lázaro para o mato e tiveram os celulares destruídos. A polícia conseguiu chegar de helicóptero na área. Lázaro deixou as vítimas e fugiu de novo. No dia 17 de junho, houve outra troca de tiros entre Lázaro e a polícia, mas Lázaro conseguiu entrar na mata e novamente fugiu.
A polícia descobriu que o Lázaro tinha feito um perfil falso no Facebook e estava acompanhando as notícias sobre a busca dele. Eles ficaram 4 dias sem notícias do Lázaro e estavam desconfiando que algum fazendeiro ou algum caseiro ali da região estava ajudando ele nas fugas. No dia 28 de junho, a polícia recebeu a denúncia que ele estava perto da casa da ex-sogra em Águas Lindas. Ele também foi flagrado por câmeras de segurança. Já estavam há 20 dias caçando Lázaro. A polícia estava sendo criticada pela demora em achar ele e também pelo alto custo da operação. A polícia montou um campo de emboscada e dividiu a equipe em vários locais para evitar situações de fuga. Às 8h30 da manhã do dia 21 de junho, os policiais fizeram uma varredura numa área de difícil acesso, onde tinham amontoados de bambu e muitas plantas. Em menos de 10 minutos, um dos policiais viu um vulto. Os enormes troncos de bambu impediam a visão nítida dos PMs, que ouviram só a voz de uma pessoa dizendo: "Não vem que eu vou atirar na cabeça de vocês". Nesse exato momento, uma aeronave da Polícia Militar estava sobrevoando o local e o Lázaro se assustou e acabou se movimentando. Em uma distância de 8 metros, o Lázaro, com um revólver na mão e uma pistola na outra, começou a atirar em direção aos PMs. A polícia também atirou contra ele, que rastejou e caiu ao lado dos pés de bambu. Foram mais ou menos 125 disparos pelos policiais e mais de 40 tiros acertaram Lázaro. Ainda com vida, Lázaro foi levado ao ponto que servia como base para as forças de segurança e em seguida foi encaminhado ao hospital. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o exato momento da chegada do Lázaro. Ele é retirado da viatura e colocado em uma ambulância. Caramba, meu Deus! Jesus! Lázaro não resistiu e morreu enquanto recebia atendimento médico no hospital. O corpo de Lázaro foi enterrado 3 dias depois em um cemitério em Cocalzinho de Goiás. Uma tia do Lázaro informou que o caixão estava aberto e que o velório e o sepultamento dele foi restrito a familiares. Em razão da morte do suspeito, as investigações sobre os crimes foram encerradas. O laudo do ML disse que a causa da morte foi uma anemia aguda por causa de tantas perfurações no corpo e traumatismo crânioencefálico. Durante a caçada de Lázaro, quando ele ainda estava vivo, muitas lendas sobre ele surgiram na região, de que ele tinha pacto, de que ele desaparecia e aparecia em lugares diferentes e que ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando a polícia matou o Lázaro, muita gente não estava acreditando que ele realmente estava morto, porque ele tinha uma capacidade incrível de se esconder, tanto que ele ficou muitos dias sem ninguém conseguir encontrar. Agora, com esse túmulo dele que foi aberto, outras lendas surgiram de que o Lázaro poderia ter ressuscitado ou de que teriam roubado partes do corpo dele. Mas aqui eu vou contar para vocês o que realmente aconteceu. Na semana passada, no dia 15 de março de 2023, o túmulo do Lázaro foi violado. Muitas notícias sobre isso saíram na internet, inclusive de que haviam roubado o crânio dele. O coveiro percebeu que o túmulo estava aberto e avisou a administração do cemitério, que imediatamente chamou a polícia. De início, a polícia suspeitou que o crânio de Lázaro havia sido levado, mas a hipótese foi descartada após análise da perícia. A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás. E caso sejam localizados, os responsáveis pela ação
vão responder pelo crime de violação de sepultura. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Esse caso que eu acompanhei diariamente pela televisão. O dia a dia, né, das buscas dele. Eu tenho certeza que muita gente também ficou presa nessa história, imaginando várias coisas de como a polícia demorou tanto para encontrar ele, mas que teve esse desfecho, né, que foi a morte dele. Me diz o que vocês acham, se ele tivesse continuado vivo, se ele poderia continuar fazendo novas vítimas e se a prisão seria um castigo válido para ele, né, já que ele já tinha sido preso várias vezes, fugiu e continuou cometendo crimes. Ele não é considerado um serial killer pelos especialistas, apesar de muita gente chamar ele de serial killer. Me conta aí nos comentários se você acompanhou isso pela televisão, né? Na época estava passando ao vivo. E o que você acha dessa história dele? E agora, né, de terem violado o túmulo dele também. Ninguém sabe por que fizeram isso ainda. A polícia está investigando. Mas eu gosto muito de ver a opinião de vocês. E eu respondo todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Acompanhe a playlist dos nossos vídeos antigos. Tem muita história lá, muitos casos legais para vocês acompanharem. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.